Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Quantos estão felizes com Jesus aí? Diga amém. Amém? Tá todo mundo triste então? Não ouvi amém. Quantos estão felizes com Jesus aí? Diga amém. Amém. Hoje à tarde eu falei com o pastor Darlan. Obrigado. Deus te abençoe. Hoje à tarde eu falei com o pastor Darlan, ele, como foi falado aqui, né? Tá tirando as merecidas férias. E ele mandou um abraço para toda a igreja. Falou que tá com saudade de vocês aí. Sem perca de tempo, né? Eu queria meditar com vocês hoje, que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos pedir a Deus que venha falar conosco mais uma vez. Nós já cantamos, nós já glorificamos a Deus, nós já nos alegramos com louvor, e agora nós vamos pedir a Deus que Ele venha falar apesar de nós, né, falar com a Tua palavra no nosso coração. E eu queria fazer uma combinação com você antes da gente começar a falar. Duas combinações. Não deixe o diabo roubar sua atenção, irmão. O diabo ele é muito sutil. Muitas vezes é uma mensagem que chega no seu celular, é uma conversa paralela, e você pode perder a atenção. E interaja comigo. O Darlan e o Acá somos professores da EBD, a gente está acostumado a interagir. Então, quando eu falar amém, você vai responder o quê? Amém. Está combinado? Quando eu falar glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, então. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus fala aqui, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Marca essa palavra equilíbrio aí na sua Bíblia. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Um Deus que nos deu o espírito de equilíbrio. Um Deus que nos deu o espírito de equilíbrio, né? Essa palavra foi Paulo, né? Paulo falando a Timóteo. Paulo foi muito assertivo quando ele disse essa palavra a Timóteo, né? Porque existia um contexto na época, na vida de Timóteo. E antes de falar da palavra de Paulo a Timóteo, né, nós vamos entender quem era Timóteo. Timóteo talvez tenha sido o mais capaz e digno da confiança de Paulo, né, um assistente de Paulo. Timóteo provavelmente se converteu nas viagens missionárias de Paulo, e ele se destacou, Timóteo, por ser um discípulo fiel, e Paulo escolheu ele como companheiro das suas missões. Paulo confiava tanto em Timóteo, que ele chegou a recomendar Timóteo às igrejas, por ser um servo fiel. Só que Timóteo viveu uma realidade difícil. A gente vê Timóteo acompanhando Paulo, né? E fala assim, uau, Timóteo, eu queria ser Timóteo, o jovem Timóteo, acompanhando Paulo. Imagina, Timóteo presenciando tudo da vida de Paulo. Porém, Timóteo, ele viveu uma realidade de tensões, uma realidade de pressão na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Essa realidade que Paulo viveu, que Timóteo viveu, e Paulo sabia disso, né? Ele enfrentou vários desafios no seu ministério, na sua jornada, na sua caminhada com Paulo. E esses desafios, muitas vezes, o pressionavam. Esses desafios, muitas vezes, colocavam sobre ele uma pressão muito grande. Durante o seu ministério, ele tinha recebido já o dom da liderança e do ensino, porém a vida de Timóteo não era uma vida muito fácil. E a Bíblia ela nos mostra isso. Ele sofreu 2 tipos de tensões ou pressões que nós vamos falar, né? Primeiro foram as pressões internas que Timóteo vivia. A palavra de Deus vai dizer que Timóteo era alguém com a saúde frágil, que constantemente ficava doente. E isso, muitas vezes, essa pressão sobre a vida de Timóteo poderia tirar o foco do ministério para o qual ele foi chamado. Timóteo também, ele sofria da pressão de ter um temperamento tímido, um jovem para aquela época, né, para esse contexto. Timóteo também
sofria pressão de ser um jovem com pouca experiência. Essas tensões, muitas vezes internas, de Timóteo, poderiam fazer ele perder o equilíbrio, poderiam fazer ele sair do propósito que Deus o havia chamado. E nós vamos falar hoje do tema sobre uma vida equilibrada, uma vida de equilíbrio. E Paulo sabia disso, Paulo sabia desse contexto. E Paulo então escreveu isso a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De poder, de amor e de equilíbrio. E por que eu escolhi falar de equilíbrio? Porque se você não tiver uma vida equilibrada, nós vamos entender a origem da palavra, dificilmente você vai ter uma vida de amor e de poder. É muito difícil alguém que não tem uma vida de equilíbrio ter uma vida de amor e uma vida de poder. O equilíbrio vai ser a base dessas coisas. A palavra de Deus, então, fala das pressões que Timóteo vivia, e além das pressões internas, Timóteo também vivia pressões externas. Timóteo, a palavra de Deus vai falar que os irmãos de Éfeso pareciam, de alguma maneira, o rejeitar, pelo fato dele ser jovem. E muitas vezes ele era desprezado, as suas palavras eram desprezadas. Timóteo também sofria na sua época, o assédio dos falsos mestres. A palavra de Deus vai dizer que Timóteo, ele teve que confrontar as pessoas em Éfeso que estavam ensinando falsas doutrinas. Então Timóteo sofria, além das pressões internas, do que eu já falei, de ser doente, ele também sofria as pressões externas, né? E Timóteo também sofria a grande perseguição da época, né? Na época, existia uma perseguição muito intensa no cristianismo, e Timóteo estava nesse contexto. Perseguições de morte, perseguições do que a Bíblia nos relata, de morrer pelo nome de Cristo. E Paulo, sabendo disso, Paulo dedicou essa palavra a Timóteo. Timóteo, você tem um espírito, Timóteo, que vai te dar equilíbrio, que vai te dar poder e que vai te dar amor. A palavra equilíbrio, no grego, eu não vou testar meu grego aqui não, irmão, porque eu não sei falar grego, mas o significado dessa palavra é moderação. O que é a palavra, o que quer dizer a palavra equilíbrio? Algumas versões, na minha versão já vai estar moderação, né? A palavra equilíbrio é a capacidade de tomar decisões de forma equilibrada, sem influências ou pressões externas. O diabo, muitas vezes, na nossa caminhada, o que ele quer é nos desequilibrar, gente. Porque, tirando a nossa estabilidade, tirando o nosso equilíbrio, ele vai nos tirar do centro da vontade de Deus. E quantas vezes nós, cristãos, nos encontramos desequilibrados? Quantas vezes nós, cristãos, nos encontramos fora do centro da vontade de Deus? Quantas vezes na caminhada você já não saiu do eixo, você já não desanimou? Isso muitas vezes é o que o diabo quer. O diabo, ele quando ele tira alguém, quando ele tira o equilíbrio de alguém, ele vai tirar você do seu estado de centralidade, da vontade e do propósito de Deus. Não basta vir à igreja, não basta dar o dízimo, participar de todos os cultos, mas nós também temos que estar no centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós caminhamos no Evangelho à margem da vontade de Deus. A gente cumpre as programações da igreja, a gente cumpre os rituais, a gente até dá o dízimo, a gente lê a Bíblia, mas eu quero te fazer uma pergunta. Nessa caminhada, você tem vivido a vontade de Deus? A plena vontade de Deus? Aquela que é boa, perfeita e agradável? Será que eu e você temos estado no centro da vontade de Deus? Você já perguntou isso para Ele? Nas suas orações, você já perguntou para Deus: Deus, qual que é a sua vontade sobre a minha vida?
Porque muitas vezes, irmãos, é difícil viver a vontade de Deus, por causa das pressões que nós vivemos. As pressões, as tensões do dia a dia, todos nós sofremos isso todos os dias. Todos os dias nós somos pressionados por todos os lados. Todos os dias, não tem ninguém aqui, irmão, ninguém, que não sofre nenhum tipo de pressão, ou que não esteja sofrendo nenhum tipo de pressão na sua vida. Porque o que é a pressão? A pressão é essa força que nos empurra e nos faz tomar decisão. A pressão é essa força que nos tira do lugar e nos faz tomar decisão. Quem aqui já não tem sofrido pressão na sua casa, no seu emprego, pressão lá na faculdade com as notas, no emprego é a meta que dobra, todo dia a meta dobra, irmão, você bate a meta, aí a meta do mês que vem é outra meta, mas é a meta, dobrou a meta. Pressão nos planos. Quem aqui não sofre pressão? Levanta a mão. Só a Betina, porque na hora que ela quiser o leitinho dela é só chorar, viu? Olha lá, ela concordou, aleluia. A vida é pressão o tempo todo. É pressão quando você está solteiro. Quando você está solteiro é pressão para quê? Quantos solteiros aí? Levanta a mão. Quantos solteiros? Levanta a mão aí, irmão. Quantos solteiros aí não sofrem a pressão para casar? Você está solteiro, que dia que você vai casar? Você tem que casar, tem que arrumar um namorado. É assim o tempo todo. Aí você vai casar, você acha que vai acabar, não acaba não. Aí vem qual pressão que vem? Você não vai arrumar menino? Mas está na hora de ter filho. Está na hora de ter filho. O tempo todo. Aí você arruma filho. Aí sabe o que vem a pressão? Você não vai arrumar mais um, não? Você não vai arrumar, vai ficar só nenhum. Aí você vai para a faculdade. Você não vai fazer uma pós-graduação, você vai parar? Aí você faz a pós-graduação, rapaz. Você não vai fazer um mestrado agora, não? Misericórdia, irmão, eu não aguento estudar mais não, chega. Chega de falar disso tudo comigo. É pressão o tempo todo. Aí os filhos vêm, os filhos crescem. Qual que é a pressão que eu estou sofrendo hoje, irmão? Estou quase infartando, irmão. Pressão do filho que vai casar. Aí o genro aperta de lá, a filha aperta de cá. Aperta não, né? Brincadeira. Mas é pressão o tempo todo. Aí você sai de férias, eu vou descansar. Graças a Deus, vou descansar. Vem a pressão assim, para onde você vai? Você não vai viajar, não? Você vai ficar dentro de casa? Irmão, é toda hora alguém querendo dar conta da sua vida. E o mundo, o tempo todo, te pressionando. E é o tempo todo assim. Talvez eu estou falando aqui, você está sofrendo uma pressão lá no seu trabalho, pressão do colega de trabalho, pressão do chefe. É o tempo todo assim. E sabe qual que é o grande problema da pressão? Que muitas vezes nós, quando estamos pressionados, nós perdemos a capacidade de tomar decisões racionais, decisões conscientes. Quem nunca que já pressionado, já tomou uma decisão e depois se arrependeu? Certa vez eu fui atravessar a rua, não sei se era com a Carol ou com a Renata, e veio um carro. Eu não sei qual das duas, ela travou, se ela não conseguia ir para frente nem para trás, travou, porque é um momento de tensão muito grande, eu vou morrer, e ficou assim, ó. E eu falei, vamos minha filha, não quer morrer agora não. É a pressão. Eu estou dando um exemplo extremo, porque a pressão, ela tem a capacidade de fazer isso com a gente, de tirar a capacidade de tomar decisões. Então, quando nós estamos pressionados, nós perdemos essa capacidade. Eu gosto de ver aquele programa que fala sobre desastres aéreos lá, né? A tranquilidade do piloto. Você já viu aquela série do avião que pousou no Rio Houston, um negócio lá nos Estados Unidos? Um pato endemoniado entrou dentro da turbina do avião, irmão. E o avião parou o motor. E a tranquilidade do piloto. Por favor,
verifica o que vai falar no manual na página tal. Vou verificar se dá tempo de retornar. E o filme mostrando isso, que não dava tempo. E o piloto, irmãos, sob pressão de um avião caindo, ele teve a capacidade de pousar o avião e tirar todos os passageiros do avião. Como você reage à pressão? Tem gente que reage de várias formas, né? Tem gente que fica tenso, tem gente que para de comer, tem gente que perde o cabelo, tem queda de cabelo. A verdade é que todos nós somos pressionados. As pressões acontecem todo dia, mas eu tenho uma notícia boa para você. A palavra de Deus em 2 Coríntios 4 vai dizer assim, ó: por todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Não se assuste com a pressão. Tem um Deus que Ele nunca vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Você pode ser pressionado de todos os lados, assim como diz a palavra, Ele não vai te abandonar. E assim como Paulo escreveu para Timóteo, que estava sofrendo essas pressões, nós também, todos os dias, precisamos nos dar com as pressões. Pressões internas e pressões externas. Aí você pode perguntar, Dênia, que pressões são essas? Os nossos medos, as nossas inseguranças, ou a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, o medo da timidez, o medo de precisar lidar com a falta de alguma coisa. Conversa com um pai de família que ficou desempregado e vai entender a pressão que ele sofre quando vai chegando as contas. Conversa com alguém que recebeu a notícia de uma doença que não tem cura. Pressão que tira a força, pressão que tira a esperança, pressão que tira o ânimo. E além das pressões internas, nós também temos as externas, que vêm a todo momento nos cercando. E eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Pessoas que falam da gente, todo momento a gente tem que estar se provando. O mundo é isso, todo momento tem que estar se mostrando que é bom. Todo momento alguém está te criticando, pressão do dinheiro que está rendendo pouco, aquilo que você comprava ano passado, que trazia 10 itens, hoje você traz uma sacolinha na mão assim, bem triste ainda. O dinheiro não rende, a inflação cresce. Pressão do trabalho, todo dia uma meta diferente. É um que tem que fazer para 2, para 3, para 4, aí o setor manda embora, Gleice. O que acontece? Vamos assumir a bronca aí, não é assim? Essa pressão, todo dia esse tipo de pressão. Pressão da concorrência. O mundo ditando o estilo de vida que nós temos que levar. E o mundo agora quer falar como eu tenho que me vestir, aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer para ser feliz. Essa pressão o tempo todo. Todo dia um BO diferente lá no serviço, todo dia. Todo dia um leão com nome novo. Você mata um leão, aparece outro leão com outro nome, tem que matar outro leão. E todo dia nós vivemos isso. E é isso que Timóteo estava enfrentando. Timóteo, acompanhando Paulo nas suas viagens missionárias, foi escolhido por ele. Paulo o adotou como filho, mas ele vivendo essas tensões da timidez, do medo, da insegurança, era jovem demais, eram os irmãos que não aceitavam muito bem, e Paulo sabia disso, e queria alertar Timóteo desse perigo. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, a pressão, ela tem o poder de nos envelhecer. Passa por um momento tenso, se você não envelhece 4, 5 anos em um. Esse dia eu estava vendo um amigo meu, ele assumiu um cargo de liderança na empresa, ele só tinha uma mechinha branca assim, passou um ano, irmão, russou tudo, branquinho, mas é pressão. Como é que é o nome disso aqui? Ruga, todo enrugadinho. Acabou, tá fácil a sua vida não, hein? É pressão demais. A pressão, ela nos abate. A pressão, muitas vezes, ela tira o vigor
nosso vigor físico. Conversa com alguém que sofreu com depressão, que passou por esse momento. Como é difícil sair daí. Como é difícil sair desse lugar. Conversa com alguém que perdeu um filho ou que passou por uma dificuldade financeira. Como é difícil. A pressão, ela tira a alegria. Ela tira o prazer de viver. Quantas vezes as pessoas pressionadas caem em depressão, não têm mais o prazer de viver. E Paulo está alertando Timóteo sobre esse perigo. O perigo das pressões tirarem ele do propósito de uma vida equilibrada. E ele vai lembrar Timóteo: Timóteo, o Senhor Deus nos deu o espírito, não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu quero... o mundo fala que se conselho fosse bom, né, a gente não dava, né, a gente vendia, né? Mas Deus, irmãos, Ele nos deu o Espírito Santo, para que todas as vezes que nós perdemos o equilíbrio, todas as vezes que você andar cambaleante ou cambaleando, o Espírito Santo, aquele que habita dentro de mim, dentro de você, ele vai te puxar para o centro da vontade de Deus. O Espírito Santo. Nós só conseguiremos isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai nos trazer o equilíbrio. O Espírito Santo é aquele que vai nos trazer para o centro da vontade de Deus. Toda vez que você quiser fazer uma besteira, é Ele que vai te convencer: não, vem para cá. Toda vez que você desanimar, que você estiver entristecido, é o Espírito Santo que vai te trazer para o centro da vontade de Deus. É o Espírito Santo que faz o contrapeso na sua vida. É Ele que te impede de fazer besteira. É o Espírito Santo que está ali, ó, do seu lado, falando com você. Ele está te protegendo. E foi assim na vida de Timóteo. E se conselho fosse bom, o mundo fala que a gente não dava, a gente fazia o quê? Mas a palavra de Deus vai dizer que em João 14,16, ela vai falar assim, ó: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês, não os deixará órfãos. É o Espírito que nós recebemos, irmãos, do Senhor, o Espírito da verdade. Esse Espírito que vai estar conosco todos os dias, nos trazendo paz, nos trazendo a moderação, que é o mesmo que equilíbrio. Quantas vezes os irmãos, nós deparamos com irmãos desequilibrados, porque estão parados de viver na dependência do Espírito Santo, começaram a tomar decisão por si próprio. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer direcionar a sua vida em todos os sentidos, em todas as áreas. O Espírito Santo, ele quer ser o seu guia em todas as áreas da sua vida e da minha vida. Muitas vezes, irmãos, nós reduzimos ao Espírito Santo ao manifestar dentro da igreja, ao arrepiar, eu dou uma rodada, eu estou cheio de Espírito Santo. Pode ser o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, irmãos, ele vai além da igreja, ele vai além daqui. O Espírito Santo, ele pode vir, ele pode se manifestar aqui, a gente pode sentir a presença dele, como a gente sente no louvor, mas o Espírito Santo, ele quer ir além deste momento. O Espírito Santo, ele quer trazer equilíbrio para todos os momentos da nossa vida, irmãos. É quando você sai de casa atribulado, e entra um atribulado mais na sua frente ainda, te xinga, aí o Espírito Santo vem e te traz moderação. Aí você consegue ter paz naquele momento. Você fala: vai em paz, meu irmão. E você fica em paz também. Esse é o Espírito Santo que nos dá moderação. Quando você chega no trabalho e está todo mundo desesperado, só está com notícia ruim, você vai ser o crente que vai trazer equilíbrio para aquele ambiente. Não, vamos orar. Pois Deus está no controle de todas as coisas. Quando a sua casa está num caos, e está todo mundo desesperado, está todo mundo brigando, você vai trazer paz para o ambiente. Você vai ser a pessoa que vai trazer equilíbrio. É esse equilíbrio, é essa moderação
que a palavra de Deus quer dizer. E quantas vezes nós nos deixamos a levar por essas situações? A gente perde o equilíbrio. Começa a vir as notícias ruins, começa a vir falar de guerra, rumores de guerra, o mercado financeiro, e você cai nessa. Irmãos, nós cantamos aqui, nós profetizamos aqui com os cânticos, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmão? Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele quer direcionar você no centro da vontade dEle. Quantas vezes nós, como crentes, perdemos o centro da vontade de Deus? A gente sai do propósito por causa dessas pressões. E Ele quer devolver, o Espírito Santo quer devolver para nós, cristãos, o espírito de moderação, de equilíbrio. É esse espírito que vai nos habilitar para trazer paz para os ambientes, para esse mundo que todo tempo está nos pressionando, para esse mundo que todo tempo está nos rodeando, fazendo a gente pensar mais acelerado. A gente não consegue ouvir o áudio nenhuma vez lá mais não. Já tem gente querendo 3 vezes, só tem até o 2, né? Já tem gente querendo que na atualização venha o 3 para ouvir mais rápido. Como é que o mundo está doido, irmãos? Está tudo acelerado. O mundo está assim, nos pressionando. Você tem que dar conta de tudo. E Deus está te chamando para você ser equilibrado, para você ser moderado. Deus não está querendo que você compete com ninguém mais não, irmão, para você ser o melhor. Você tem que estar sempre no top 10. Não, irmãos. Deus quer te dar um espírito de moderação. Deus quer te dar um espírito de equilíbrio. E hoje nós vamos falar de 3 aplicações para que nós possamos ter esse espírito de equilíbrio, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, para quando estiver indo tudo errado lá na sua casa, no seu trabalho, quando estiver no meio de conflitos, de briga, Deus trazer à sua mente o espírito de equilíbrio, para você entender que Deus controla todas as coisas. Então nós vamos falar de 3 aplicações, e eu queria que você acompanhasse comigo. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 5. Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 8, versículo 5. Está projetado ali. Está projetado aqui, irmãos. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e paz. Esse aspirar aí, irmãos, é inclinação. Quem se inclina para a vontade da carne, quem se inclina para os desejos da carne. A primeira aplicação que eu quero trazer para você nessa noite é que o Espírito Santo, aquele que habita dentro de mim, de você, ele quer conservar a minha e a sua mente sã. Hoje, você pode ir num psicólogo, irmãos, 90% das consultas são mentes adoecidas, mentes contaminadas. Desde sempre, o que o diabo quer é entorpecer a sua mente. Desde sempre que o diabo quer é entorpecer a sua mente para tirar a sua capacidade de pensar e de agir com equilíbrio, de agir com ponderação e com moderação também. O diabo quer tirar das pessoas a capacidade de raciocinar. O diabo quer levar as pessoas a tomar decisão sem o raciocínio. E o diabo, ele usa de todos os artifícios possíveis para você perder o quê? O equilíbrio. O que é entorpecer? É aquela mente torpe. É aquela mente torpe. É aquela mente contaminada. A palavra torpe, né? Quer dizer, aquele que contraria, fere os bons costumes, fere a moral, que revela o caráter indecoroso. Então, o que acontece na vida de alguém que trai, que adultera, que mente, que age com a mentira, que é desonesto nos negócios? Esse alguém perdeu a capacidade de agir o quê? Com equilíbrio. Ele saiu do centro da vontade de Deus. E o diabo tem feito isso o quê? Todos os dias.
Todos os dias. Ele tem enchido a mente das pessoas, tem entorpecido para as pessoas tomarem ação, e essa ação de uma forma que desagrade a Deus, os princípios e a vontade de Deus. O diabo faz isso o tempo todo. E o diabo, irmãos, ele faz isso de uma forma muito sutil. Muitas vezes a minha mente e a sua é entorpecida nos ambientes que ele te proporciona aí. A você está naquilo que você ou eu temos visto, os ambientes virtuais, aquilo que ele divulga nas mídias. Quantas pessoas muitas vezes estão entorpecidas porque está vendo tanta coisa que contamina a mente. O diabo, então, ele é especialista nisso. Diferente do Evangelho. Você sabia que o Evangelho ele te faz um convite para que você tenha consciência da decisão que você vai tomar? O Evangelho não te engana não, irmãos. O Evangelho de Jesus, quando ele te chama, ele te fala dos riscos. A palavra de Deus vai dizer lá em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que a palavra de Deus fala? Perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, a salvará. Deus não esconde, irmãos, as consequências. Ele fala para você tomar uma decisão, e tomar uma decisão com a mente o quê? Equilibrada. Lá em Lucas também diz assim, qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não senta e calcula o preço. Se você for ler todo o texto, Deus está falando de quê? De tomar uma decisão. Você não vai construir sem primeiro sentar, fazer um planejamento, raciocinar, é isso mesmo que eu quero? Deus te chama para esse convite. Deus, quando te chama para seguir com Ele, Ele te chama para um convite e uma mente equilibrada. O diabo não, irmãos. O diabo ele faz propostas, ele te engana, e é como uma água contaminada. Você vai se contaminando, e sem perceber, quando você menos perceber, você já está todo entorpecido, com a mente torpe. Quantas vezes, irmãos, o diabo nos sopra na mente do cristão coisas torpes? E isso é muito sutil, irmãos. O diabo ele é especialista nisso. O diabo, todo dia, ele quer te derrubar através dos seus pensamentos. E o Espírito Santo é esse espírito de moderação que vai te trazer para o centro da vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus tem fechado algumas portas, você tem perdido algumas amizades, e muitas vezes você reclama, Deus, mas por que isso aconteceu? É livramento, irmãos. Quantas vezes atrasou lá o ônibus, você atrasou para fazer uma rota e Deus não estava te livrando, você nem sabe disso. Certa ocasião nós morávamos em Nova Era, irmãos, e eu fazia muita rota ali de Nova Era até próximo Belo Horizonte, Santa Bárbara. E um dia de manhã, estava muito acelerado, o veículo furou o pneu, irmãos, bem cedinho. Eu saí de casa cedo, tinha planejado tudo, e o veículo furou o pneu. E eu parei na borracharia, irmãos, já reclamando, né? 6 horas. Que hora que esse borracheiro abençoado vai abrir? Fiquei lá, irmão, parado. 1 hora mais ou menos, esperando para chegar alguém para me socorrer. E aí, você fica ali se questionando, não, a programação que eu fiz deu tudo errado, e veio o borracheiro, naquela paciência de borracheiro, trocou o pneu, o borracheiro é paciente, irmão. Tranquilo, 6 horas da manhã, foi tomar um cafezinho dele, ele não estava errado não, eu que estava acelerado demais. E aí, irmãos, por incrível que pareça, né, quando eu saí daquele lugar, tinha acabado de tombar uma carreta desses rolos de aço, logo na curva, depois de Monlevade. Poderia ser eu, irmãos, está lá. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, esse é o livramento. O Espírito Santo está cuidando de nós todos os dias, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Para você entender e ter discernimento espiritual, que muitas vezes, sem você saber, Deus está fechando portas para que você tenha livramentos. Muitas vezes, portas fechadas, não é um não de Deus, que Deus não gosta de você, é porque Deus quer te livrar de algo pior. Muitas vezes, amizades que se afastam de você, não é porque Deus é ruim não, é porque o Espírito Santo está te livrando.
Tem ambientes, irmãos, depois que você começa a caminhar com Cristo, tem ambientes que não é mais para você, irmãos. Tem ambientes que vai entorpecer sua mente. Tem lugares, tem rodas, tem conversas que não é mais para você, irmão. Você tem que entender que uma vez você aceitando esse Espírito Santo, ele vai te levar para o centro da vontade de Deus. Tem lugares que não é mais para você. Eu estou falando de amizades, eu estou falando de rodas de conversa, eu estou falando de ambientes virtuais, eu estou falando de programação de televisão. Quantas vezes a igreja tem sido entorpecida por essas coisas? Esses dias, irmãos, eu estava seguindo uma página na internet de noticiário, só notícia ruim. Aquilo estava me causando mal. Eu tive que parar de seguir, irmãos. E não estou falando de coisa errada não, irmãos. É um jornal aqui da região. O pai matou o filho com machado. O filho não sei o quê. É tiro. Se eu apertasse um pouquinho, você pingava sangue, Mateus. Tão ruim que é. Só notícia ruim. Isso acaba afetando a nossa mente. Tem ambientes que não é para os filhos do Senhor. E o Espírito Santo, ele quer conservar a minha e a sua mente sã, para que você e eu possamos viver todo dia a plenitude com Deus, de uma vida equilibrada, com a mente sã. E essas brechas, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Existe uma batalha no mundo espiritual. Existe uma batalha, irmãos, a todo momento acontecendo. Todo momento uma batalha espiritual é travada, irmãos. E nós precisamos estar no lugar certo para não ser contaminados. E nós precisamos, além de estar no lugar certo, irmãos, estar sob a direção do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir isso se nós escolhermos a melhor parte. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes as nossas escolhas, elas vão nos trazer coisas boas. A gente escolhe se dedicar à atividade física. Isso é errado? Não, isso é bom. Muita gente escolhe estudar. Eu vou dedicar, vou fazer mais uma graduação, vou fazer mais um. Vou fazer um curso. Isso não é problema. O problema é que muitas vezes nós fazemos escolhas e abandonamos o Espírito Santo. Nós desconectamos dele para focar nisso. E aí você pode até ganhar algumas coisas, irmãos, mas no final você vai ver que não valeu a pena. Não valeu a pena. Você está desconectado com Deus, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena abrir mão da presença de Deus para você ter nada desse mundo. Não vale a pena. Porque a palavra de Deus vai falar que no final tudo é o quê? Tudo é vaidade. Tudo passa. Nós podemos conciliar as duas coisas? Claro que sim, desde que elas estejam na vontade de Deus. Você tem que estudar, você tem que se dedicar ao trabalho, você tem que ser um bom profissional, você tem que cuidar da sua saúde, mas tudo isso alinhado com o propósito de Deus, irmãos. Aí o irmão, ele quer crescer financeiramente, ele abandona a Jesus. Não, agora eu vou trabalhar. E ele acha que o sustento vem do braço dele. E ele morre de trabalhar, irmãos, morre de trabalhar. Aí ele consegue comprar a casa, mas você vê que há um vazio, porque ele abandonou o principal. O Espírito Santo, irmãos, ele quer conservar a nossa mente sã. O mundo, irmãos, a gente usa lá na empresa, lá que a empresa é insaciável. Sempre vai querer mais de você. Não tem limite. E o mundo também é assim, irmãos. O mundo é insaciável. O mundo é uma constante competição. Começou as Olimpíadas aí, não sei quem está vendo, irmãos. É detalhe, irmãos, do último para o primeiro é milésimo segundo. Eu já estava vendo uma prova de natação. 6 finalistas lá. Do primeiro para o último, não deu um segundo não, irmãos. É milésimo. Você vê a frustração do atleta, que não conseguiu bater o recorde. Essa pressão. Deus quer te livrar dessa pressão, irmãos. Deus quer te trazer para uma vida equilibrada, onde você tem a plena consciência que Ele está cuidando de tudo. Ele sustenta você, irmão, quando você dorme. A palavra de Deus fala que Ele sustenta você quando você dorme, amém? Você tem que crer nisso, irmãos. Senão você vai ser um crente que vai caminhar se frustrando todos os dias. Deus cuida de você e de mim quando nós dormimos.
Deus já tem tudo preparado. Glória a Deus. Então, primeiro tópico, nós precisamos conservar a nossa mente sã. E o segundo tópico que eu quero lembrar é que o Espírito Santo, ele conserva a nossa mente também protegida. Para você ter uma mente sã, você tem que ter uma mente protegida, irmãos. E a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 6,17. Eu não sei, o que está escrito lá em Efésios 6,17? Usem o capacete da salvação. Vamos parar por aqui, irmãos. Usem o capacete da salvação. O que é o capacete, irmãos? O capacete era a referência que Paulo tinha do soldado romano. O soldado romano, quando ia para a guerra, ele usava um capacete que era feito do material rígido, ou aço, ou bronze, porque é uma região letal, que qualquer ferimento, além de tirá-lo da batalha, poderia matá-lo. Então, Paulo usa essa figura de linguagem, que no reino espiritual, Deus também quer proteger a sua mente. Na armadura de Cristo, quando nós lemos em Efésios, o capacete é para proteger a sua mente e a minha mente. E quantas vezes a nossa mente, ela está desprotegida? Quantas vezes a nossa mente, ela está sendo bombardeada, irmãos, diariamente, por muita informação. É muita informação, irmãos. Hoje, a gente tem acesso muito mais informação que nossos pais tinham, e a todo tempo. Quanto tempo dura aí é um rios que fala? Não dura um segundo mais, é toda hora. O dedo nosso, irmãos, já virou atleta, de tanto fazer isso aqui, ó. Talvez é a parte do corpo que a gente mais malha passando ali, ó. É muita informação, e é todo tempo informação. O que é que você tem que vestir? O que é que você tem que fazer com o seu dinheiro? Qual que é o sucesso para você ter felicidade? Qual os lugares que você tem que ir? Como é que você tem que educar seus filhos? Para onde você tem que levar a esposa? Qual que é a feira dos sonhos? E o Espírito Santo vem com um capacete para quê? Para blindar a nossa mente dessas informações, irmãos. Irmãos, é impossível, deixa eu te falar uma notícia aqui que não é novidade para ninguém. É impossível acompanhar o ritmo do mundo. É impossível, irmãos. Nós nunca vamos dar conta. Se quiser acompanhar as tendências do mundo, você vai enlouquecer. Você vai simplesmente enlouquecer. E Paulo está querendo dizer o seguinte: blinda sua mente. Blinda sua mente com o capacete. O capacete da salvação. Proteja sua mente dessas coisas. Porque essa brecha é uma brecha que o diabo tem usado muito, irmãos, para nos influenciar. O diabo muitas vezes vê brecha aí e começa a jogar besteira na minha e na sua mente. Irmãos, quantas vezes o diabo, ele usa, ou ele fala na mente das pessoas, irmãos? A voz do diabo, muitas vezes, não é aquilo que você pensa que vai vir o capitão, com a capa vermelha, que é chifrão, que o desenho animado, não. Muitas vezes ele vem com a voz que parece até ser agradável. E ele vem tentando falar na sua mente. A voz dele, muitas vezes, irmão, não vai soar feia, não. Mas você sabe que é algo que é opressor, que pode te levar para o inferno. Sabe o que o diabo faz, irmãos, o tempo todo? O diabo, o tempo todo, ele quer questionar a sua identidade. O tempo todo. 1 Pedro vai dizer que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que você é propriedade exclusiva de Deus. Olha que promessa, irmãos. 1 Pedro 2, 9 e 10. Porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. O diabo, todo momento, irmãos, ele quer questionar essa sua identidade. E ele vai dizer que você não é estudo não, você é um pecador. Você de vez em quando está caindo nesse pecado aí. O diabo, muitas vezes, ele vai vir com essa voz na sua mente. Deixa eu te contar um testemunho, irmãos. Quando eu era bem adolescente, por causa dos problemas que viviam familiar, de brigas, de conflito, eu era um jovem que me questionava muito.
E eu não gostava das comemorações de final do ano. Porque chegava o final do ano, todo mundo festejando, e falava assim, essa não é a realidade do meu lar. Não é a realidade que eu vivo lá em casa. Meu pai era muito agressivo numa certa fase da nossa vida, e ele algumas vezes batia na minha mãe, eu não conseguia ver aquilo. Então eu ficava frustrado com aquilo. Em certa ocasião, o diabo soprou na minha mente que eu tinha que tirar a minha vida. Você não vale nada, você não vai mudar. E eu estava muito triste um dia, sentado na porta de casa, a festa estava acontecendo, mas eu vi que aquilo não era realidade, isso não é meu lar. Meu lar não é assim. E veio uma carreta, irmãos, e o diabo soprou para mim entrar na frente da carreta. Por que você não acaba com isso? Pensamento suicida, irmão. Quantas vezes você já não teve pensamento suicida? Ou pensamentos de acabar com um relacionamento, de sair da igreja, de abandonar tudo? Larga isso, larga esse casamento, larga esse projeto. Isso é voz do diabo, irmãos. Voz do diabo. E eu vou dizer, irmãos, eu muito tempo lutei contra isso. Até que um dia, passando na porta da igreja, um louvor chamou minha atenção. Eu entrei, o Espírito Santo me alcançou, irmãos. Mas muitas vezes pensei em tirar a vida. Vou acabar com isso. Eu brinquei às vezes com os jovens que um dia eu fugi de casa, irmão, fugi. Sede, vou embora dessa casa, fui embora. Ninguém deu falta. Deu 8 horas, deu fome. Voltei. Onde você estava? Fugiu, ué. Vocês não perceberam, não? Mas deu fome, irmão, não tinha lugar para comer. Fui na casa de um colega para falar, fugi de casa. Eu não posso ficar com você aqui não, para você dar problema para mim. Fui na casa do outro colega, você está doido? Mas tem 5 meninos aqui em casa, como é que eu vou mais um? Falei, vou ter que voltar. Cheguei em casa de noitão. Onde você estava? Eu fugi. Você nem fez falta. Glória a Deus, irmãos. E o Espírito Santo está todo o tempo nos protegendo dessas coisas. Então o Espírito Santo, ele quer nos blindar. Deus te chama então, irmãos, para um lugar seguro, que é o centro da vontade dEle. Ele te chama a caminhar com Ele, para direcionar a minha e a sua vida. Esse, irmão, é o melhor conselheiro da minha e da sua vida, é o Espírito Santo. Ele vai te dar os conselhos certos, porque a palavra de Deus fala que Ele é o Espírito da verdade. E é pedindo a Deus o capacete que você vai ouvir essa voz, que é a verdade. Deus está te chamando, irmão, para sair desse lugar onde a sua mente, ela muitas vezes está exposta à fofoca, está exposta à sensualidade, está exposta à notícia ruim, está exposta à murmuração. A notícia ruim, Deus está te chamando para sair desse lugar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, esse ambiente não é para você. E para finalizar, irmãos, o Espírito, ele traz virtude para a nossa mente. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, que eu acabei de ler, que Deus, porém, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe para que Deus te chamou, irmãos? Deus te chamou para você encher os lugares de virtude, irmão, para você ser um virtuoso. Para na hora que o trabalho lá tiver o pau quebrando, você vai ser o virtuoso, que vai levar virtude para aquele lugar. Para na hora de começar uma discussão na sua casa, você vai ser o que vai orar e vai trazer virtude, vai trazer paz. Para na hora que o seu vizinho começar a brigar lá, você vai ser o virtuoso daquele ambiente. E eu gostaria de finalizar, já convidando a equipe de louvor aqui, e eu queria que você colocasse amor nas palavras que eu vou te falar agora, irmãos. Sabe que muitas vezes você nasceu numa família desequilibrada? Deus permitiu você ir para um ambiente que tem muita gente que fofoca, um ambiente tenso, é porque é você que vai fazer a diferença ali, irmãos. Deus, Ele quer se revelar através de mim e de você nesses locais. Deus, irmãos, quer que eu e você sejamos a imagem virtuosa dEle onde nós estivermos. Isso que Deus quer. Muitas vezes a gente acha que Deus veio para nos dar tudo que a gente merece. Deus vai me dar tudo que eu mereço. Agora eu aceitei Jesus, mas não, irmãos. Deus, Ele vai te colocar no centro da vontade dEle, para que você, vivendo a vontade dEle, você não tenha mais a sua mente entorpecida, mas você seja uma pessoa que vai descontaminar os ambientes através do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão?
Deus, Ele quer falar com você, para você voltar para o centro da vontade dEle, irmãos. Deus te trouxe aqui nessa noite para isso. Muitas vezes você está na igreja, muitas vezes você está vindo no culto, mas você ainda não conheceu qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus está te chamando para isso. E Ele vai te colocar, e Ele vai te capacitar, Ele vai te conectar a Ele, e você vai estar habilitado para ter uma vida equilibrada, uma vida emocional equilibrada, uma vida financeira equilibrada, e mesmo que haja desequilíbrio em algum momento, Ele vai te dar a tranquilidade de estar equilibrado. Mesmo que as contas saiam um pouquinho do trilho, mesmo que a saúde não esteja lá 100%, mas Timóteo, ele recebeu essa mensagem de Paulo: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não empresta sua mente para o diabo não, irmãos. Sai desses ambientes que está trazendo notícia ruim para você. Sai dessas páginas que você está seguindo, que é só fofoca, que é algo que não agrega nada. O Brasil, irmãos, é o maior produtor de cultura inútil do mundo. Tudo que você vê ali, muitas vezes, quase nada presta. Venha para um ambiente edificador. Peça a Deus o capacete da salvação. Peça a Ele para blindar a sua mente. E venha viver a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Senão eu e você vamos ser um simples religioso. A gente vai vir na igreja 1, 2, 10 anos e nunca vai viver a vontade de Deus. Você pode até ir para o céu, irmãos, mas não vai viver a vontade de Deus aqui nessa terra. Deus tem algo para você, amém? Queria convidar você a ficar de pé.